22/9, segunda-feira, às 19 horas, vai acontecer aula gratuita pelo Zoom para você identificar quais são as travas que estão impedindo você de avançar. Quer participar dessa aula? Digita aqui a palavra fortaleza para você aproveitar de toda a entrega que eu vou fazer gratuitamente. E no final eu vou te apresentar sobre o método Fortaleza, a turma 6, para você fazer um mês de setembro diferente e o restinho aí de 2025 de uma forma destravada e realmente com clareza na sua vida, com consciência do que está travando e para destravar tudo. Então, hoje o tema dessa live é simplicidade. Eu quero aqui trazer para você que você pode fazer um mês de setembro de uma forma simples, de uma forma menos complexa, para que você consiga colocar em prática tudo que você tem vontade. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Maiara, bem-vinda. Vou colocar aqui para você participar dessa aula, digita aqui a palavra Fortaleza, que você já recebe no seu direct o link para você acessar direto para esse grupo e você participar dessa aula que vai ser incrível. Sejam todas muito bem-vindas, bora compartilhar essa live, me ajuda a compartilhar. Bom dia, Ju, bom dia, Conceição. Essa live é muito especial. Eu fiz aqui algumas anotações do que eu venho percebendo de alguns dias e eu tenho certeza que vai te ajudar. Nesse dia de hoje, que está iniciando aí um novo mês, essa informação que eu vou trazer para você vai destravar o seu mês, vai destravar a sua mente para você começar a ter um outro olhar, uma outra forma de enxergar o seu dia, a sua vida e o seu mês. Bora lá, mas antes, vamos compartilhar? Me ajuda a compartilhar? Aqui tem uma setinha, ó, para vocês que estão ao vivo. Olha aí para o seu celular, tem uma setinha. Você consegue compartilhar com mais pessoas. Eu vou compartilhar aqui também. Manda para 10 pessoas aí da sua lista de contato. Eu vou mandar aqui para 10 pessoas. Encaminha lá para suas amigas, desejando um incrível mês de setembro. Iniciando aí o mês de setembro, um mês mais que abençoado, um mês próspero, um mês abundante, um mês destravado, com muita clareza para você. Ó, já enviei aqui, manda aí para 10, deixa eu rolar um pouquinho aqui mais para baixo, que aí eu consigo pegar novas pessoas. Rola aí o dedinho um pouquinho mais para baixo, que você consegue trazer mais pessoas. Pronto. Envia para lá e manda também nos seus grupos aí do WhatsApp. Vamos mandar aqui até a gente treinar aqui o algoritmo do Instagram. Instagram tem que treinar direto, né, gente? A gente segue treinando o Instagram. Bora lá. Deixa eu ver se é esse aqui. Se travar, eu já volto. Peraí. Bora lá. Aqui. Pronto, já enviei. Enviaram aí? Já enviaram? Vamos lá, então. O que nós precisamos fazer? Em primeiro de tudo, né, para iniciar, quero desejar para você um mês de setembro com novas ações, novas atitudes, novos comportamentos. Você vai sempre ouvir eu falar, eu desejar tudo isso em todos os meses para você, todos os dias e todas as viradas de meses, porque essa é a grande chave. A mudança de calendário não vai trazer novidade nenhuma para você. Ela vai te trazer uma esperança. Mas só vai acontecer o que você quer que aconteça se você fazer novas ações, se você tiver novas atitudes, se você mudar os seus comportamentos, se você se permitir a reprogramar o seu cérebro, a sair dessa mentalidade pequena, dessa mentalidade lá do passado, mentalidade de experiências que você teve lá do passado, que são negativas e você vem trazendo até hoje na sua vida.
Enquanto não acontecer essa mudança de mentalidade, você não vai conseguir ter resultados diferentes na sua vida. Então não tem como eu falar uma outra forma aqui para vocês. Essa é a grande chave. É mudança de comportamento. Se você percebe que algo não foi legal no mês de agosto, Selma, não foi muito legal. Numa certa área da minha vida, eu não tive um resultado muito legal. Não foi muito agradável. Beleza. Então, o que você tem que fazer para mudar? E lembre-se, a mudança começa em você. A mudança começa em você. Não adianta você terceirizar para o seu marido, para o seu patrão, sei lá, do seu gerente, seu chefe, se é alguém onde você trabalha, para sua equipe, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Não adianta você terceirizar. Tem que ter autorresponsabilidade. Então a mudança tem que começar com você. Então começa a observar o que não foi bom, qual foi o resultado que não foi legal no mês de agosto. Faça aí uma anotação, pega um caderno e anota. Olha, na minha área, no meu casamento, teve uma situação aqui que eu não gostei. Na área das finanças teve uma situação que eu não gostei. Na área emocional teve uma situação que não foi legal, não. Aí você vai precisar anotar na frente o que você precisa reprogramar. Qual que é o seu comportamento frente a essas situações que vai acontecer na sua vida? Porque vai acontecer. Os desafios vão continuar acontecendo. A mudança de calendário não significa ausência de novos desafios. Pelo contrário, vai ter novos desafios. Então você precisa anotar o que você precisa melhorar. Do mês de agosto para o mês de setembro. Qual que é um novo desafio, um próximo passo, um próximo nível que você quer alcançar para o mês de setembro? Qual que é o próximo nível? O que você quer avançar? O que você quer conquistar? Qual que é a mudança que você quer trazer para sua vida? Entenderam, gente? Qual que é a mudança? O que eu quero fazer de diferente? O que eu tenho vontade de aprender? O que eu sempre tive vontade de aprender, mas até hoje eu não consegui me entregar. Até hoje eu não tomei a decisão de ir lá fazer o negócio acontecer. Todo mundo aqui quer aprender algo novo. Tenho certeza. Algo novo em alguma área. O que você quer fazer de novo, de novidade, colocar uma novidade na sua vida? O que você quer colocar de novidade? Anota, você tem que fazer isso. E colocar o seu corpo em movimento. Inclinar o seu corpo para isso acontecer. Beleza? Faça todas essas anotações. Virada de mês. Se você não fez ontem, porque Selma tinha visita, tinha muita gente em casa, aquele monte de coisa, não é? Então faz hoje. Pega um tempo para você fazer toda essa reprogramação da sua vida. Porque hoje é setembro, gente. Já é setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Para encerrar 2025. Nós já vamos entrar para 2026. Então nós temos 4 meses aí. 4 meses. Para trazer 4 coisas novas para sua vida. Então setembro, o que você quer novo? Outubro, novembro, dezembro, uma só, uma atitude diferente. Uma meta, vamos colocar assim, porque hoje o tema é simplicidade e eu vou falar sobre isso com você. Sabe por quê? Senão você vai colocar tantas metas, tantos objetivos, que aí você não vai conseguir atingir nenhum, você não vai dar conta e você vai se frustrar. Então vamos lá, virada de mês, para que esse mês seja um mês próspero, abundante, com novas ações, novas atitudes, com novos resultados, aliás, um mês com novos resultados. O que você precisa? Simplicidade, organização, novas ações, novas atitudes e mudança de comportamento. Reprogramação da sua mentalidade, reprogramação do seu cérebro.
Autorresponsabilidade. Chega de terceirizar. Chega de culpar alguém pela sua falta de resultado. Tem autorresponsabilidade. O que eu preciso mudar? O que eu preciso refazer? O que eu preciso reprogramar? O que eu preciso ressignificar? Dar um novo significado. O que eu preciso trazer de novo para minha vida, de novidade para minha vida, para que eu saia do passado, para que eu saia da escravidão do passado, para que eu saia daqueles pensamentos negativos, daquela mágoa, daquela culpa, daquelas lembranças ruins. O que eu tenho que trazer de novidade para minha vida? É isso que você tem que fazer no dia de hoje. Senão você sai na correria. Ai, tô correria. Corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro. Vira mês, vira outro, virou o ano. Aí você estava na correria. Então é chegada a hora daquele momento de você desacelerar. Ter um momento para você olhar para você. Olhar para dentro de você. Se conhecer, saber quem é você. Saber o que a Conceição gosta, o que a Ju gosta, o que a Cris gosta, o que ela tem vontade de fazer. Começa a olhar para você o que eu tenho vontade de fazer, o que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje na minha área profissional, na minha vida. Tá legal? É o que eu queria para minha vida? Tá conectado com o que eu gosto de fazer ou tá pesado? Eu tô fazendo só por dinheiro ou porque alguém falou que eu tinha que fazer? E aí você tá naquela vida louca, pesada, corrida. Então é momento de você silenciar o seu coração, silenciar a sua mente e olhar para dentro de você. Para você se autoconhecer, saber quem é você. Para você saber quem é você. Senão, quando alguém te perguntar quem é você, a primeira coisa que você fala é sua profissão. Você não é a sua profissão. Entende? Então, é olhar para dentro, descobrir quem é você, do que você gosta, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são os seus dons. Senão você vai passar mais um mês, passou, sobrevivendo, correndo. A única coisa que você não fez foi viver, desfrutar. Você passou correndo. Correria. Quando alguém fala pra mim que tá na correria, eu imagino ela correndo pra um lado e pro outro. Correndo, igual uma louca. Tô correndo, tô na correria. Eu falo, Jesus, essa pessoa não tem uma agenda, não tem nada? Por que tanta correria? Correria. Chega dessa correria. É hora de você olhar pra você. Reconhecer quem é você. Reconhecer Jesus em você. Saber que você é imagem e semelhança dele. Saber o porquê que você está aqui nessa terra. Qual que é o seu propósito. Qual que é o plano perfeito que Deus já desenhou para cada uma de vocês. Quando você identifica o seu propósito, aí você descansa no Senhor. Você começa a confiar. Aliás, você confia e você vai descobrindo o seu propósito. Quando você coloca o seu pé, quando você dá o primeiro passo, confia em Deus, Ele vai te entregando o próximo passo. E esse tema de hoje, a simplicidade, essa simplicidade que eu quis trazer aqui para você, que foi algo que eu identifiquei. O nosso cérebro, ele gosta de simplicidade. Ele vai para a lei do menor esforço. Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples você consegue praticar. Presta atenção nisso.
Quanto mais simples você começa, quanto mais simples você começa a praticar. Por quê? Se você começa a colocar muita complexidade em tudo que você vai fazer, você trava. Aí você começa a procrastinar. Mas antes, para eu saber se vocês estão aqui, senão vocês ficam aqui só me ouvindo e não mandam energia para cá, coloca aqui de que cidade e estado vocês estão me assistindo. Escreva aqui, ó. Cidade, estado, país que vocês estão me assistindo. Para eu saber se vocês estão conectadas aqui, recebendo o ouro que eu estou entregando, ou se você está com o celular ligado e fazendo outras coisas. Vamos lá. Coloca aí, que cidade e estado vocês estão me assistindo. Coloca aí, manda um coração para eu saber que vocês estão viva. Se vocês estão aqui assistindo, compreendendo, ou vocês estão aqui só olhando. Assim na vida de vocês, né? Só vê a vida passando. Só vê passando. Só, passou. Passou mais um mês. Passou mais outro. Passou mais outro. Coloca aí. Canela, Rio Grande do Sul. Quem mais? Coloca a cidade e o estado que vocês estão me assistindo. Coloca aí. Vamos ver se vocês estão aqui presentes nessa live. Coloca aí para eu saber. Coloca aí pra gente dar sequência nessa reflexão. É uma live para você refletir. Se você não fazer essa reflexão no seu mês, dessa virada de mês, você não vai conseguir avançar. Você não consegue avançar. Você vai passar mais um mês corrido, sem ter aprendido nada novo, sem ter dado um próximo passo, sem ter uma conquista nova na sua vida. Não, você passa mais um mês daquele jeito. Ó, Portugal, Conceição tá em Portugal. Então, a simplicidade, o que ela vai fazer? Ela vai ativar o seu cérebro para que você coloque em prática e você comece. Quando você começa a complicar demais, deixar tudo muito complexo, ai, porque eu preciso começar a live, mas eu tenho que usar um microfone, eu tenho que comprar não sei quantos ring lights, eu tenho que não sei o quê. Uma complexidade que você começa a inventar na sua mente e aquilo faz você travar. A grande chave é a simplicidade. O que me trouxe até aqui hoje para encontrar o meu propósito e hoje viver descansando no Senhor, na confiança de Deus, foi a simplicidade. Simplicidade. Tudo que eu faço é muito simples. Muito simples. E eu entrego o meu melhor na simplicidade. Essa é a grande chave. Tem gente que coloca tanta complexidade, coloca tanta coisa, tanta ferramenta, tanta não sei o quê, e não entrega a verdade, não entrega com profundidade. Então essa foi a grande chave que eu peguei nesse mês agora, ó, simplicidade. Você fazer com que você tenha em mãos, com simplicidade, entregar a verdade. Não significa que você vai fazer a simplicidade, que você vai fazer de qualquer jeito. Não é sobre de qualquer jeito, é sobre a simplicidade. Quando você começa com simplicidade, você avança. Porque você consegue começar e se aperfeiçoando no processo. A pessoa muito complexa, ela fica pensando o que vai acontecer lá no final e ela não deu nem o primeiro passo ainda. Porque ela tá ela tá inventando tantas coisas na mente dela, tantas coisas que aí o cérebro trava e a pessoa não consegue avançar. Simplicidade. Coloca simplicidade na sua vida e entregue o seu melhor. E aí eu vou te contar agora o porquê dessa complexidade.
que a maioria coloca. A maioria das mulheres é assim. Ah, mas e tem que usar... Ah, eu vou fazer uma live, tem que colocar microfone? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Eu faço pelo computador, eu faço pelo celular? Eu faço por isso, eu faço aquilo? Um exemplo. É tanta complexidade que ela faz aquilo, é inconsciente, ela não percebe. É inconsciente. Para que ela não faça. Porque aí começa a ficar tão difícil na mente dela e ela não dá o próximo passo. Ela não avança. Então o segredo é você começar com simplicidade e repetir. Até você ficar muito boa nisso. Aí vai se tornar fácil. Ai, mas Selma, é muito difícil. Só vai se tornar fácil se você começar. Ah, mas a minha dificuldade é começar. Decisão. Tome a decisão de começar com simplicidade e vai se aperfeiçoando no processo, no caminho, na prática. Confiando, avançando, confiando, avançando. Começa com o que você tem em mãos. Começa com o conhecimento que você tem até hoje. Esse conhecimento simples que você tem já pode ajudar uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem. E aí você vai atraindo 1, 2, 3, 4 pessoas para perto de você e isso vai aumentando, você vai avançando, vai atraindo mais pessoas. Você precisa começar com o que tem em mãos e vai avançando. Na simplicidade. As pessoas não gostam de nada complexo. Se você entrar, por exemplo, se aperta num link, se é muito complexo, vai para um lado, preenche outra coisa, vai para o outro, você tem que acessar outra página agora, vai para outro. Você desiste no meio do caminho. Não é verdade, gente? Você desiste no meio do caminho, quando é muito complexo. Quando é muito complexo, você para. Bem-vinda, Kátia. Quando é muito complexo, o seu cérebro ele trava e aí você não consegue ir para o próximo passo. Então começa a observar o que você está deixando muito complexo, uma área da sua vida. Algo que está muito complexo, está difícil para você. E o seu cérebro travou e você não conseguiu avançar. Talvez você, para fazer uma organização na sua vida financeira, você fica com aquele monte de planilha. Você coloca planilha para tudo quanto é lado. E você não gosta de planilha. Para você é tudo complexo. O que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho e não vai conseguir avançar. Essas ferramentas são ótimas, nos ajudam, só que você precisa começar com o simples. Começa anotando no caderno, vai relacionando o que entra, vai relacionando o que sai. Vai relacionando, depois você passa para uma planilha. Depois você vai para o próximo nível. A pessoa que está com muita informação na mente, ela começa a complicar tanto para ela não avançar. Aí ela começa a procrastinar, ela começa a inventar um monte de coisa na mente e ela não avança. Então, que esse mês de setembro você tenha mais simplicidade na sua vida. Para de ficar querendo arrumar as coisas tão complexas no seu trabalho, no seu empreendedorismo, no seu negócio, na sua vida. Para de complicar tanto. Começa pelo simples. Simplicidade. Seja simples como uma criança. Está escrito na Bíblia. Jesus passou essa orientação. Seja simples como uma criança. Para que você consiga avançar, que você consiga ir para o próximo nível. Tem muitas mulheres com tanta complexidade, inventou tanta coisa na mente para fazer, para começar algo, ou para fazer uma transição, ou não sei, para escrever um livro.
Uma pessoa que decide escrever um livro, ela começa a inventar tanta coisa na mente dela, começa a complicar tanto, aí ela não consegue nem escrever uma página. Simplicidade. A simplicidade não vai tirar o seu mérito. Tem pessoas que têm medo da simplicidade porque vai pensar assim, as pessoas não vão me achar inteligente. Se eu não falar de uma forma técnica, as pessoas vão achar que eu não sei, as pessoas não vai achar que eu não sou inteligente, não sei o que, não sei o que. Eu preciso colocar uma complexidade aqui. Pelo contrário, gente, quando é muito complexo, você afasta as pessoas. A sua linguagem, ela tem que ser simples, as pessoas têm que entender o que você está falando. A sua escrita. Quanto mais simples, você vai conectar com as pessoas. Então, começa a observar o que está complexo aí demais na sua vida. O que está complicado, o que você está complicando demais. Eu era muito assim, gente, eu complicava demais. Quando eu tinha que viajar para algum lugar, eu começava a complicar demais. Mas lá no inconsciente é porque tinha uma trava. E eu vou falar sobre isso com vocês. É que tinha um bloqueio. Então eu começava a complicar demais para que eu não tivesse que fazer, para que eu não tinha que fazer aquilo. Então eu começava a complicar demais, para que eu não passasse pela mesma situação traumática que eu já tinha passado. Então, quando você começa a complicar demais, é um sintoma de algum trauma que você está carregando e você não tem consciência. E essa trava está governando você. Hoje, anota aí o que você... Já era para você ter tomado essa decisão e você ainda não tomou. Você está complicando, está complicando, está complicando, está complicando. Mas eu não vou fazer isso porque tá aqui lá, mas se eu fizer tal coisa, não sei o que, aí você começa a complicar demais, começa a observar o porquê que você tá complicando tanto. O que aconteceu na sua infância, adolescência, o que aconteceu dentro da sua história, a resposta está sempre dentro da sua história, que tá fazendo você deixar as coisas tão complicadas, tão complexas. Qual que é a trava? Qual que é a memória traumática que está implantada aí na sua mente e você não sabe? Que aí você começa a complicar para você não ter que passar pelaquela situação de novo. Dia 22/9, já estamos no mês de setembro, meu Deus, hein? Dia 22/9, ó, se você quer participar, você vai assistir gravado, digita aqui a palavra Fortaleza. Você vai receber o link para você acessar esse grupo. Dia 22/9 vai acontecer a aula gratuita que eu vou falar sobre essas travas, para você identificar o porquê que essas travas traz tanta complexidade na sua vida. Traz o perfeccionismo, traz o medo de avançar, o medo do sucesso. Quais são essas travas? Para você ter consciência dessas travas e se libertar delas. Digita aí a palavra Fortaleza, manda o direct para mim ou vai no link da minha bio. O link lá na bio tem a minha foto, aí tem a bio e tem um link abaixo. Você clica lá e você já vai direto pro grupo para você participar dessa aula, para você ter consciência dessas travas, senão elas vão continuar te governando. E aí você começa a complicar tudo na sua vida para você não ter que fazer, não ter que avançar. E aí passa um mês, passa 12, e aí passa um ano, aí você entra para outro ano, quando pensa que não dá nem mais tempo, né? Já passou a vida. E aí você não fez o que você tinha vontade de fazer. Esse é o meu convite de hoje. Para que o seu mês seja um mês simples, seja um mês mais conectado, seja um mês mais aberto, seja um mês leve. Que você se liberte desse peso do passado, dessa escravidão do passado, dessa escravidão do perfeccionismo. Que o perfeccionismo é uma trava. E é uma trava que não deixa você testar nada.
Ele não deixa você avançar o perfeccionismo, porque tem que estar tudo perfeito. E aí você começa a complicar tudo. E aí você não consegue fazer, você não consegue começar. Você não consegue dar o primeiro passo. E aí você trava na sua vida. Essa é uma das travas que você vai descobrir. Às vezes você fala assim, mas eu sou perfeccionista, achando que é uma qualidade. Não é uma qualidade. O perfeccionismo, ele só trava a sua vida. O perfeccionismo sem tratamento, ele trava você. Quando você se liberta do perfeccionismo e faz isso se tornar excelência, aí você vai arrasar. Aí é outra situação. Mas primeiro você tem que reprogramar ele, você tem que sair do perfeccionismo para que torne excelência. Quando você começa a praticar, a pessoa perfeccionista, quando ela destrava, que ela começa a praticar, ela faz tudo com excelência. Aí é outra situação. Aí ela faz tudo muito bem feito, mas ela faz. Essa é a grande chave, ela faz. Ela faz tudo muito bem feito com excelência. Agora, o perfeccionismo não tratado é a pessoa travada. É a pessoa travada, complexa, que não faz nada e fica apontando quem está fazendo, julgando quem está fazendo. Ela fica obesa mentalmente. Ela estuda até estafar e não consegue avançar. E aí, para ela se libertar, quando ela se liberta disso, aí beleza. Mas para se libertar disso, ela precisa tomar uma decisão e se permitir a passar por um processo de reprogramação, de destrave do cérebro. Aí as coisas começam a fluir na vida de quem é perfeccionista, por exemplo. Então, que nesse mês de setembro você comece a ter um olhar diferente para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, nas 12 áreas da sua vida. Que você olhe para dentro de você, que você identifique quais são os seus talentos, suas habilidades e os seus dons. Identifique e comece a usar a seu favor de uma forma simples, que aí você vai conquistar tudo que você deseja conquistar. Você vai ter resultados em um mês que você não teve em um ano. Eu garanto para você, porque eu passei por isso. Eu tive resultados em um ano que eu não tive em 10 anos. Quando você toma a decisão e sai da complexidade. Você faz da forma que dá, da forma que tá, com o conhecimento que tem. Você vem, abre uma live e entrega o seu conteúdo. Baixa, deixa salvo e vai para a próxima. Você escreve o seu livro com o conhecimento que você tem. Vai lá, publica, faz o lançamento sem nenhuma complexidade. E aí você avança, vai para o próximo passo, próximo nível. Confiando em Deus. Isso é fé. É confiança em Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha confiança nele. Tenha uma ação. E vai pro próximo. Sai dessa complexidade. Sai dessa terceirização de culpa. É culpa do fulano, é culpa do ciclano, por isso que eu não fiz. Chega disso. Comece a ter autorresponsabilidade e fazer com que você tenha em mãos e começar e dar o próximo passo e avançar. E aí você vai ter um mês leve, um mês tranquilo, um mês com resultado. Resultados. E resultados que vai te alegrar, que vai te animar, que vai fazer você avançar, que vai fazer você ir para o próximo passo, para o próximo nível. Não se permita passar mais um mês sem resultado. Não se permita. Você não merece passar um mês sem resultado, sem ter novidade de vida, sem ter nada diferente. Não se permita. Não se permita. E aí, o que você precisa observar?
Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que você tem conversado todos os dias? São pessoas que tá te ajudando a avançar ou são pessoas que estão te puxando? Quem são essas pessoas? Quais são os lugares que você tem frequentado? Quais são os lugares, finais de semanas, aqueles lugares que você vai porque você não consegue falar não? Você vai porque... eu vou porque eu tenho que ir, tenho que agradar fulano, mas você não tá com vontade de ir, não. Quais são esses lugares? O que tem saído da sua boca? O que você tem ouvido? Quais são as suas atitudes? É isso que você vai ter que avaliar. E se você quer se aprofundar mais sobre isso, vem para a aula do dia 22/9, digita aí Fortaleza, participa da aula gratuita, eu vou te falar sobre o método Fortaleza. Selma, eu quero entrar para o método, turma 6, aí você já entra para o método e aí a gente já vai passar por algo mais profundo para você começar a reprogramar tudo isso e ter resultados diferentes no ano de 2025. Não permita que esse ano de 2025 passe de novo por você e você não viu nada. Não permita que isso aconteça. Exatamente. Exatamente, Jô. Não permita que passe mais um mês. Porque, gente, se não passa... daqui a pouco eu tô aqui, na live de dezembro. E falando a mesma coisa. Isso eu vou fazer mesmo. Agora, se você estiver aqui de novo, ouvindo e sem ter feito nada, aí já é um sinal de alerta muito grande. Tem muito conteúdo gratuito aqui no meu Instagram. Tem muitas mentorias gratuitas aqui. Se você assistir e começar a praticar tudo que eu entrego aqui, você já vai ter resultado. Mas o problema de muitas pessoas é ouvir e não fazer nada. É ouvir e, mais um conteúdo que eu ouvi. Deixa eu guardar. Eu vou para outra live. Aí vai para outra live. Deixa eu guardar mais um pouco de conhecimento. Vou para outra também. Vai para outra. Aí fica lá, obesa mental. Obesa mental. Aquele monte de conhecimento. É informada confusa. Ela tem tanta informação na mente dela que ela começa a ficar confusa. De tanta informação que ela tem, ela fica tão confusa, tá tudo tão complexo na vida dela que ela não consegue dar um primeiro passo, ela não consegue começar a fazer nada. De tanta informação que ela tem. Bem-vinda, Virgínia. É começar. Comece. Digita aqui a palavra Fortaleza, vem para a aula do dia 22/9, que eu vou te falar sobre as travas neuropsicológicas e fazendo o sentido para você, você conectando com o que eu vou entregar. Se você sente que a sua vida está travada, paralisada, você precisa dar um próximo passo, você precisa sair do lugar que você está, porque não está nada agradável, aí você entra para o método Fortaleza. Aí a gente vai fazer um trabalho muito mais profundo para reprogramar o seu cérebro e você começar a ter resultados diferentes. Assim como a Ju teve, assim como milhares de pessoas tiveram e vão ter. Muitas pessoas. Muitas mentoradas que passaram pelo método Fortaleza, que tiveram assim resultados incríveis, estão tendo, porque o método Fortaleza não é algo, não é anestesia que você recebe ali e tá bom. É para sua vida, é um remédio, é uma cura para a sua vida. E você sempre vai ter ali ferramentas para você aplicar na sua vida e reprogramar e sempre te mostrar, abrir os seus olhos verdadeiramente. Vai te tirar da cegueira espiritual de todas as áreas da sua vida. Vai te tirar da cegueira e você vai começar a observar o que você precisa fazer de diferente na sua vida. Porque tem que começar por você. Eu desejo que você tenha um mês mais que especial e único, um mês repleto de resultados saudáveis, que você comece com simplicidade e avance para o próximo nível.
Que o seu mês de setembro seja de resultados e avanço, de reprogramação, de decisão e, o mais importante, de permissão interna. Que você se permita passar por um processo de reprogramação. Que você alinhe o espírito, mente e corpo para você ter resultados. Senão você não vai ter resultados para nenhuma área da sua vida. Você precisa cuidar do seu espírito, da sua mente, do seu coração, da sua alma e do seu corpo. Selma, qual que é a diferença da mente, do coração e da minha alma? Entra no método Fortaleza que você vai descobrir na prática qual que é essa diferença. É só na prática que você vai entender. Na teoria você não vai entender, não. É só na prática que você vai entender qual que é essa diferença. E é aí que está a chave do resultado, da transformação e da reprogramação. Um ótimo dia para vocês, um ótimo mês. Compartilha essa live. Você que está assistindo gravado, toca aqui que tem um botãozinho, uma setinha, um aviãozinho. Compartilha para mais mulheres, manda para o máximo de mulheres que você conhece. E convida todas essas mulheres para a aula do dia 22/9. Digita a palavra Fortaleza, vai no link da minha bio, entra para esse grupo. Se permita passar por essa aula. Se permita a ouvir o que eu vou entregar no dia 22/9. Depois você decide se você vai entrar para o método ou não. Mas se permita, é uma aula gratuita. Que eu vou entregar o meu melhor, como eu sempre faço. Com simplicidade e verdade. Entra para esse grupo que você vai receber esse conteúdo do dia 22/9. Então compartilha com o máximo de pessoas e um ótimo, e um incrível e abençoado mês de setembro para você. Tchau!